Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Hoje nós iremos fazer um esforço, um gigantesco esforço, no que tange ao exercício do pensar, ao exercício do pensamento. Podemos dizer um exercício do filosofar ou o exercício do psicanalizar. Ou seja, nós faremos um esforço hoje, um exercício do pensar, para tentarmos, se não compreendermos, mas pontuarmos alguns sintomas, alguns aspectos possível de ser visualizado na crise que nós estamos vivendo, nós, enquanto humanidade, que é a crise do Covid-19, a pandemia do Covírus. E para falar disso, nós queremos inserir essa crise não numa crise que é meramente sanitária, não numa crise que tem seu desdobramento apenas na área econômica. Sim, essa crise é uma crise sanitária que tem desdobramento para outras áreas e, entre essas outras áreas, a área da economia. Mas o que eu quero enfatizar é que a crise do Covid-19 ela é muito mais ampla e muito mais complexa do que nós possamos imaginar. Se fosse uma crise restrita ao campo de saúde e que tivesse como consequência apenas a área da economia, talvez fosse mais fácil para as autoridades encontrar respostas. Por quê? Porque já estaria localizado dois pontos centrais dessa crise: a área de saúde e a área da economia. Mas, como eu falei anteriormente, essa crise é muito maior, é muito mais complexa do que nós podemos ousar imaginar. Daí que esse esforço, esse exercício do pensar que eu irei fazer agora, estou correndo o risco de não dar cabo à minha missão. E que seria a minha missão? No mínimo, construir uma narrativa em que há um começo, há um meio e há um fim. Então, se eu estou correndo o risco de não conseguir construir minimamente uma narrativa, fazer uma ilação, um exercício do pensar sobre um determinado ponto, que é a crise do Covid-19, é porque nós estamos diante de uma situação realmente muito mais complexa. Não quero dizer com isso que eu teria autoridade para fazer essa narrativa. Não. É porque se nós olharmos para o lado, está todo mundo perdido, olhando para um ponto ou misturando as coisas sem conseguir, de fato, entender o que está acontecendo. Quando eu falo todo mundo, eu estou falando das autoridades políticas, eu estou me referindo das autoridades da área de ciência, que são pessoas credenciadas pelos seus anos de estudo, que têm como objeto de estudo exatamente, por exemplo, estudar crises sanitárias como estas que nós estamos a enfrentar. Quando eu falo todo mundo, eu falo também das autoridades eclesiásticas, das autoridades religiosas, os pastores, os padres, os monges,
Enfim, está todo mundo perdido, tentando encontrar uma resposta, uma explicação. Até porque uma resposta, ainda que não satisfatória, mas que contemple a ideia de uma narrativa, ou seja, com começo, meio e fim, isso nos acalmaria. A gente se contentaria diante desse caos, diante dessa tempestade que nos ameaça sugar pela janela das nossas casas, onde nós estamos ou deveríamos estar confinados para nos proteger desse poderoso e potencial vírus, seguindo as orientações das autoridades de saúde. Pois bem, dito isso, que essa crise ela é muito mais ampla, podemos inserir essa crise num contexto civilizatório, mas mais do que isso, nós poderemos inserir essa crise num contexto planetário e por que também não usar num contexto cosmológico. Dito isso, eu pontuei num vídeo gravado anteriormente, aliás, numa live, a minha primeira, eu chamei essa crise de antropocrise. Antro, do homem, ou seja, uma crise do homem. Uma crise do homem enquanto sujeito, uma crise do homem enquanto construtor do seu tempo, uma crise do homem enquanto construtor de si mesmo, da sua subjetividade, uma crise do homem que antropomorfiza as faces, as coisas, a realidade e o seu mundo. Isto é, o homem, como diria Protágoras, é a medida de todas as coisas. De todas as coisas que são enquanto são e de todas as coisas que não são enquanto não são. Então estamos enfrentando uma crise dos nossos amarradios antropomórficos. Aquilo que antes nos servia de narrativa, aquilo que nos servia de explicações, de verdades, não está conseguindo nos embasar, nos fundamentar em quaisquer que sejam as narrativas acerca do fenômeno do Covid-19. Seria bom que essa crise se restringisse apenas à área de saúde, porque estão lá as autoridades em todo o mundo, os mais credenciados, os mais sofisticados laboratórios, que vivem lá pesquisando há anos esse objeto de estudo. Seria bom que fosse só na área de saúde, porque mais cedo ou mais tarde nós teríamos, por exemplo, uma vacina, teríamos um medicamento para conter a expansão da pandemia. Se fosse algo que se atingisse apenas a área da economia, estão lá as nossas autoridades, os nossos economistas, estudiosos, encontrando resposta. Mas o que se vê é que está todo mundo batendo cabeça umas com as outras. E quando eu falo todo mundo, eu estou me referindo às autoridades políticas, eu estou me referindo às autoridades da área de ciência, eu estou me referindo às autoridades eclesiásticas, os pastores, os padres, os bispos, etc. Quer dizer, está todo mundo no fogo cruzado, no meio da tempestade, colocando a mão na cabeça, sem saber o que está acontecendo, para onde ir, se vai para frente, se permanece ou se recua. Se é uma crise antropomórfica, ou se é uma crise do homem, se é uma antropocrise, ela é uma crise também
do simbólico, da simbologia. E um dos símbolos que nos apresenta no imagético, em nossos sonhos, porque esse período é um período em que muitas pessoas estão sonhando com acontecimentos da infância. Há uma pesquisa que diz que muitas mulheres estão sonhando ou pensando em seus ex-namorados, em seus ex-maridos. Então, um dos aspectos dessa crise é o recuo. É como o mar recuando, a maré recuando, onde o trem-bala parou, onde as ruas movimentadas, o progresso que não podia parar, que era impensável, teve que recuar. As pessoas que antes lotavam o shopping teve que recuar. E para onde? Para dentro de suas casas. Os egípcios chamariam esse ponto de recuo de uma das 7 leis universais, que seria a lei do ritmo. O pêndulo que vai e volta. A maré que vai e volta. Então, se nós observarmos bem, há um certo retrocesso, um certo retroceder. Até mesmo as emissoras de televisão, que sempre trabalham com algo novo a oferecer aos seus telespectadores, agora estão tendo que se conter em reprisar jogo de futebol, de Copas já passadas há algum tempo. As redes, as emissoras de televisão estão tendo que se contentar em oferecer aos seus exigentes telespectadores reprises de programas já realizados em outros momentos, até mesmo competição da Fórmula 1 está sendo reprisada. Então, se olharmos bem, há um recuo, há um retroceder. E é preciso entender o que significa esse retroceder. Qual a importância disso? Pois bem, então há uma crise do simbólico ou há um simbólico se impondo. A crise talvez não fosse do simbólico. A crise talvez fosse do nosso distanciamento do simbólico, do nosso esvaziamento do simbólico. E por isso nós estamos vendo discursos e narrativas totalmente destoada. Por exemplo, brasileiros se vestindo da bandeira brasileira, um dos símbolos principais, se sentindo dono desse símbolo e se sentindo autorizado, por exemplo, a agredir pessoas que eles acreditam que sejam inferiores, inclusive agredindo pessoas que trabalham na área de saúde, como aconteceu em Brasília, uma cena triste, uma cena lamentável, de pessoas usando a bandeira nacional ou a bandeira de Israel, que se pergunta o que tem a ver uma coisa com outra. Inclusive as autoridades da comunidade judaica já se manifestaram sobre isso. Então, imagine usar a bandeira nacional como defesa
de ódio, da violência, para impor as suas verdades. Agora, o que é verdade nesse momento? O que é verdade? No mesmo momento que nós estamos falando de pós-verdade e que nós estamos falando do pós-homem, o que é a verdade? Como é que eu posso impor aos outros algo que a mim mesmo é duvidoso? E duvidoso principalmente pelas marcas do tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu falo que essa crise é bem maior, é bem mais complexa. O nome de Deus, por exemplo, nunca foi usado de maneira tão em vão. O nome de Deus nunca foi tão vulgarizado, inclusive para justificar vingança, inclusive para justificar o mal acometido ao outro. E alguém diz, Deus é fiel, como se Deus tivesse participação numa revanche de uma briga de vizinho. Então, o nome de Deus nunca foi tão vulgarizado como nós estamos vendo no dia de hoje. Isso reflete a crise, que é uma crise do homem, que é uma antroporcrise, em que as palavras também, que é uma construção do homem, está de certa forma colocada, fragilizada, puída, como todos os pilares que sustentam a nossa civilização estão puídos e a qualquer momento, não sei, é possível ruírem. E aí muitos apontam, nós somos do bem, nós somos cidadãos do bem. Mas o que é o bem? De que bem que você está falando? O bem de usar a arma? O bem que se impõe com o uso da arma, com a força da arma? Que bem é este? Então, um dos aspectos centrais de tudo isso que está acontecendo é o ódio. Eu não discordo de que há uma insatisfação em todos nós, que há um desejo de mudança em todos nós. Mas essa mudança, qualquer que seja a mudança, não pode ser feita com ódio e pelo ódio. Você pode ser a pessoa mais convicta de que o Brasil precisa mudar. Mas se você se emprenhar pelo ódio, você se transformou em outra coisa. Em uma outra coisa que não é do bem. Eu tenho dito que até você ir em direção a Deus e se encontrar com Deus, você pode se transformar em tudo. Inclusive no contrário, no anti-Deus. No contrário ao que você pensa, ao que você deseja. Por isso que eu tenho dito, e quando ocorrer esse encontro, em que eu puder, que eu tiver a honra, o privilégio, ou não sei, de apertar a mão de um desses seres que é esperado, Jesus, o Messias dos hebreus, ou uma civilização extraterrestre que poderá reivindicar poder sobre nós, uma das coisas que eu quero minimamente é saber, e quando tiver, apertar a mão de um desses seres, qual dessa mão é a minha. Porque se eu não souber, se eu não tiver discernimento, do que adianta? Alguém me pergunta, quem é você?
E eu, minimamente, o que deveria ser mínimo para responder, não saberei. Então, o Covid-19 poderia ser uma gripezinha, como erroneamente está sendo dita pela nossa principal autoridade, que leva, nesse momento de crise na saúde pública, que não é só uma crise no Brasil, é bom que se diga, é uma crise em todos os países do mundo. Dizer que é uma gripezinha é sinalizar para as pessoas que não se deve ter a proteção, que não se deve seguir as normas recomendadas pelas autoridades que estão incansavelmente trabalhando dia e noite nos hospitais que estão entrando em colapso, é autorizar a essas pessoas a sair de casa. Mas sair de casa para onde? Para comprar o quê? No momento de pânico, de medo, onde as pessoas estão tentando salvar o seu bem mais precioso, que é a vida, saborear um sorvete pode ficar para depois, ou não. Por isso, essa crise, ela nos exige um exercício do pensar, um exercício do refletir. E nós teríamos que trazer de volta a leitura dos gregos, principalmente da mitologia, porque no momento em que as palavras já não mais explicam, porque nós vivemos num mundo de volatilidade, onde tudo se desfaz em questão de segundo, onde você olha, você passa de instante em instante olhando o seu WhatsApp, e se eu perguntar se você se lembra o que você olhou, você não sabe mais. Daí o repetir. Isso se torna automático. Então, nesse mundo volátil, onde as coisas se esvaem com uma velocidade enorme, as palavras já não conseguem abarcar, sinalizar, sintetizar, conceituar, denominar os fenômenos. Daí a importância do simbólico. O símbolo, ele reúne num determinado objeto, é como se fosse um chip. Chip é uma coisa minúscula que reúne ideias, informações e operações. O simbólico é assim. Uma cruz, você está diante de uma cruz, ali está sintetizada histórias de milhares de anos, dores, sofrimentos, lutas, vitórias ou derrotas, num simples sinal da cruz. Isso é a importância do simbólico. E quando nós perdemos referência, e estamos perdendo referência porque tudo se dilui, tudo se transforma em nada, isso gera uma crise de ansiedade, do vazio, do esvaziamento. E para ocupar o lugar desse esvaziamento de nós, surge o que? As doenças de origem psicossomáticas. E é possível, eu espero estar enganado, mas é possível que nesse contexto surjam novos sintomas, novas doenças. Porque nós não estamos conseguindo localizar
as nossas dores, nós não estamos conseguindo dar nome aos nossos sentimentos. E aí onde é que surge a coisa? O que é a coisa? A coisa é aquilo que não tem nome, que não tem face, que pode ser algo qualquer. Então, há muito mais coisas, ou seja, sem nome, sem face, do que aquilo que nós estamos exercendo o controle, conceituando, dando nomes. Isso é parte da crise que nós estamos vivendo. Então, quando você vê as nossas autoridades divididas, enquanto nesse momento seria o momento do equilíbrio, da liderança, do sábio, nós estamos olhando para aqueles que deveriam nos nortear nesse momento, perdido, e não só perdido, grávido de tanto ódio. Se você não conseguir ouvir os sinais, se você não conseguir limpar a sua alma das impurezas, das toxinas, principalmente do ódio, você não vai conseguir ouvir o recado que esse momento está dando para nós. Muito bem. Um dos aspectos interessantes desse momento, falando do simbólico, é a encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada. E o que é uma encruzilhada? Dois caminhos que se cruzam. E no meio tem um centro ali, um círculo, que torna, ao invés de dois caminhos, 4 destinos, 4 escolhas. A escolha de você seguir, a escolha de você pegar o mesmo caminho que você poderia seguir e retornar, a escolha de você ir no outro caminho que está cruzando horizontalmente a linha vertical, que você pode ir para a direita ou para a esquerda. Este é um tipo de imagem que está surgindo nos sonhos das pessoas. E isso está surgindo não de uma maneira aleatória. Isso está surgindo, não está surgindo do nada, está surgindo do momento, do contexto que nós estamos vivendo. Isso está surgindo não só no imagético do sonho, mas as pessoas acordadas, de repente, surge uma imagem, a pessoa se vê sentada, ou em pé, ou de joelho. Ela consegue visualizar-se numa encruzilhada. E a pergunta: e agora? O que vou fazer? Vou seguir em frente? Vou retornar? Vou permanecer? Vou seguir essa outra linha horizontal? E se seguir, vou para onde? Para a esquerda ou para a direita? Há pessoas fazendo o balanço. O que eu fiz até agora para chegar nesse ponto? Há pessoas se sentindo literalmente arrasada, de olhar, de fazer um balanço da sua vida e chegar à conclusão de que não conseguiu fazer nada. Eis a encruzilhada que nós estamos a enfrentar. Para onde vamos? Eu sempre aconselho você duvidar de tudo. Isso faz parte da filosofia. Mas, pelo amor de Deus, não faça nada em dúvida. Então, se você não sabe a que destino seguir nessa encruzilhada, se você segue em frente, se você retorna para o seu ponto inicial, ou se você segue aquela outra linha horizontal, à direita ou à esquerda, sente-se
você está exatamente no círculo onde as coisas poderão começar para você. Você está no ponto zero, no ponto inicial, que isso também é simbólico, isso também é poderoso. Então, procure conectar ao seu sagrado, aquilo que você acredita. Busque força, busque sabedoria para encontrar respostas, orientações acerca das escolhas a serem tomadas. E lembre-se, qualquer que seja a escolha, terá consequência. É importante ter a humildade que, mesmo você está se sentindo, se vendo sentado, caído no chão, que você assuma: eu caí, onde eu tropecei, onde eu pisei na bola, e que você tenha a humildade e força e coragem para bater a poeira e depois desse repensar, desse refletir, buscando a conexão com o sagrado, com o divino, com o cosmo, com as leis universais, ou com Deus, conforme a sua denominação, o nome que você queira chamar. Busque isso agora, se você está diante dessa encruzilhada. Se fortaleça. Fortaleça o seu espiritual, fortaleça o seu emocional. Espere a tempestade passar. Ouça a sua voz interior. Acredite na sua intuição. Esse é o momento que exige de nós a intuição, a sabedoria interior. Então, se você está se vendo nessa encruzilhada, é também um momento de começo. Pode significar o fim de um ciclo, de uma jornada, o cansaço, mas simbolicamente é o começo. Para isso, aprenda, reflita, avalie o seu caminhar até agora, o que você tem plantado até agora, porque essa encruzilhada é também uma colheita. É tudo que você pode nesse momento. Então você está no ponto zero. Tenha sabedoria. Tenha força e sabedoria. Busque a luz. Um abraço. Boa sorte. E até a próxima. Tchau.